A nossa história começa com um grupo de estudantes agindo como, bem, estudantes, falando de coisas que não importam para muita gente, mas que para eles é o centro do universo. Só que no meio dessa galera toda tem um garoto que não troca ideia com ninguém. O nome dele é Seu Takuya, aluno do primeiro ano do ensino médio. O motivo dele ficar na dele? Ele é otaku, mas não um otaku qualquer. O cara é fanático por aqueles animes em que a protagonista é uma garota mágica. Ele coleciona tudo que vê pela frente sobre o assunto. A obsessão do momento é um anime chamado Brigmon, um desenho para meninas que passa todo domingo de manhã. Mas não se engane, o visual é fofinho, mas a história é super densa. Todo mundo diz que o enredo é profundo, misturado com umas piadas absurdas, e foi assim que a série conquistou o coração dos fãs. Tudo começou com tudo, mas a nova temporada não agradou tanto, e o Seu tá com a cabeça fervendo de tanto pensar nisso enquanto encara sua borracha escolar. Nisso, uma garota sentada na frente dele, que por acaso esqueceu a própria borracha, pede a dele emprestada. Ela jura que é só por um segundinho, mas o nosso protagonista não quer soltar o objeto de jeito nenhum. A garota não entende o motivo de tanto drama, até que o Seu não aguenta mais, levanta morrendo de vergonha e diz que aquela borracha é especial para ele. Quando a garota olha direito, percebe que é de um anime. Ela até chuta que é Pokémon porque acha parecido, mas ele logo corrige a situação. Essa garota toda estilosa é a Kotoko Ijishi. Ela é um pouco lenta para entender as coisas, o clássico perfil de uma garota popular e extrovertida, maquiagem chamativa e energia lá no teto. Exatamente o tipo de pessoa que o nosso protagonista não suporta. A Kotoko vive grudada na Amane Kei, outra garota lindíssima, mas que tem uma vibe muito mais fria, quase como uma modelo. O Seu também não curte muito a Amane, porque na cabeça dele, nenhuma garota popular assim seria gentil com um otaku. E é bem nessa hora que as duas começam a falar sobre a tal borracha. A Kotoko acha o personagem fofinho e dá risada, mas o clima muda quando a Amane, do nada, demonstra conhecer a série. E não é só conhecer de nome, ela sabe exatamente em qual episódio aquele personagem específico aparece pela primeira vez. O Seu entra em choque e a Kotoko, achando tudo incrível, começa a perguntar sobre os outros acessórios dele. Ela quer saber do que se trata esse tal de Brigmon. Isso coloca o nosso herói contra a parede. Sente o drama. Essa é a pergunta que todo otaku sonha em ouvir a vida inteira. Ele tá tremendo de empolgação, porque não tem com quem conversar sobre isso. Mas o radar de defesa apita. Ele sabe que pode ser uma armadilha, porque a galera costuma achar chato quando um fã se empolga demais e começa a falar sem parar. Mesmo se segurando, ele percebe que a Amane também parece se controlar muito para não falar nada. A Kotoko nota a amiga estranha, mas a Amane logo desconversa, levanta, diz que amanhã mesmo traz uma mangá para ela ler e corta o assunto. A desculpa da Amane? Ela diz que só sabe essas coisas porque a irmã mais nova é fã e ela acaba decorando por tabela. Bela desculpa para fugir das perguntas da amiga. Assim que tem um tempo livre, o Seu corre para tirar a prova. Ele vai checar o episódio 2, exatamente como a Amane falou. E adivinha, o tal personagem realmente aparece lá. Agora a cabeça do garoto tá a mil. Será que ela é uma fã incubada? Nem ele, que respira esse anime, lembrava que a primeira aparição tinha sido ali. É um desenho incrível, claro, mas focado no público infantil, então a ficha custa cair. Ele fica naquele dilema se a Amane é ou não é tão fanática quanto ele. Falando na Amane, a gente nota que ela é super sociável, mas quando os amigos a chamam para ir ao karaokê depois da aula, ela recusa na lata. A galera fica meio triste e sem entender o motivo dela não querer ir justo hoje. O Seu, que está observando tudo de longe, se morde de vontade de puxar assunto, mas como ele não tem a menor prática em falar com garotas, a insegurança bate forte. Mesmo assim, ele decide criar coragem. Ele pensa, e se for a primeira pessoa com quem eu possa falar sobre Brigmon? Ele vai atrás dela, mas assim que a Amane percebe a aproximação, ela o encurrala e já manda real. Diz pra ele não criar ideias, que ela só conhece o anime por causa da irmã mais nova e ponto final. O Seu murcha na hora, morre de vergonha e pede desculpas. Ele abaixa a guarda e diz que ia mostrar um chaveiro de edição limitada que tinha com ele, mas já que ela não liga, deixa pra lá.
A mágica acontece aí. A atenção da Amani é fisgada instantaneamente. Ela reconhece o chaveiro. Conta que foi em 3 lojas diferentes e só achou da mesma cor, e que aquele que ele tem na mão é super exclusivo. O seu só encara até que ela percebe que falou demais e volta para a desculpa da irmãzinha. Mas o nosso protagonista não é bobo. Ele ignora a desculpa e diz que se ela quiser, pode abrir a embalagem. Ela não pensa 2 vezes, fica encantada e solta um monte de detalhes técnicos sobre o chaveiro. Quando o seu diz que tem 2 guardados e que pode dar um de presente para ela, o sorriso dela ilumina a sala. Uma alegria tão sincera que desmonta o garoto. Ela tenta disfarçar dizendo que a irmãzinha vai amar, mas para o seu, aquela atitude foi a coisa mais fofa do mundo. No dia seguinte, a gente conhece melhor a energia da Kotoko. Ela é um furacão de simpatia, cumprimentando todo mundo de manhã com a animação lá no teto. A galera adora a vibe dela e ela é super popular entre os garotos, por motivos óbvios. Durante a aula, a Kotoko tenta brincar com o seu, fingindo que é um OVNI abduzindo a borracha dele, já que, de novo, ela esqueceu a dela. O seu fica feliz de ver uma garota popular tratando ele com tanta naturalidade, embora a energia dela seja um pouco agoniante às vezes. A Kotoko nota que a borracha é diferente da de ontem e chama o personagem de Esquilinho. O céu quase tem um infarto de felicidade. Significa que ela realmente viu o Brigimon. Segundo a Kotoko, ela deu uma olhada rápida porque a Amani emprestou o mangá. O garoto não se segura e começa a despejar informações, dizendo como o mangá aprofunda a história muito mais que o anime, e quando percebe, já está falando rápido e sendo intenso demais. Ele pede desculpas na mesma hora, esperando a clássica rejeição. Mas a Kotoko é de ouro. Ela o tranquiliza e pede para ele falar devagar, porque ele está prestando atenção. Observando ele de perto, ela solta que ele se parece com o Homem-Foguete, um personagem super confiante da série. O céu não consegue ver a semelhança. É aí que a coisa fica intensa. A Kotoko levanta, segura o rosto dele, olha bem fundo nos olhos e diz que os dois têm olhos grandes e redondos, por isso são parecidos. Tanto contato visual e físico com uma garota para alguém que vive isolado é demais. O céu fica mais vermelho que um pimentão, o que faz a Kotoko rir muito, já que o tal personagem do mangá também reage assim. Aproveitando o clima amigável, a Kotoko pergunta se ele tem Instagram. O alarme de pânico do céu dispara de novo. Ele tem, mas morre de medo de mostrar para qualquer pessoa. Só que a Kotoko é ágil. Ela já pegou o celular dele e acessou a conta. Pode parecer engraçado, mas para o garoto é um trauma real. O perfil dele é focado 100% no anime, e no passado, quando as pessoas descobriam, ele era ridicularizado e sofria nas mãos da galera. Ele fecha os olhos, achando que seu mundo acabou e que o pesadelo de ser zoado na escola vai voltar. Mas a reação da Kotoko é o oposto. Ela fica maravilhada. O feed dele é cheio de desenhos incríveis que ele mesmo faz. Ela começa a elogiá-lo sem parar, dizendo que o respeita muito por dedicar a alma a algo que ama tanto e colecionar com tanta paixão. O alívio toma conta do céu, mas ela sugere que ele poste outras coisas de vez em quando também. E sem aviso, ela cola nele e tira uma selfie dos dois juntos, sugerindo que aquela seria uma ótima foto para o feed. O coração do otaku bate forte. Será que é possível se dar bem com garotas assim? Um tempo depois, o céu está no trem voltando para casa. A cabeça dele está longe, pensando no Pet, um personagem essencial da história que acabou de sair de cena no anime de um jeito trágico. Que Deus o tenha. Ele está sofrendo de verdade e queria muito desabafar, mas acha que está sozinho nessa dor. Até que o trem esvazia um pouco e ele enxerga a Amani num canto, e ela está com a mesma expressão de luto profundo. Para o céu, está na cara que ela estava chorando pelo Pet, mas ele não tem certeza absoluta. Vai que é outro problema. Aí, um cara do lado dela, jogando no celular, reclama que o jogo deu erro e que precisa de um patch de correção. Ao ouvir a palavra, a Amani entra em desespero e grita o nome do personagem em voz alta. A galera do jogo acha que ela também conhece o game e tenta puxar assunto, mas o céu sabe muito bem a verdade. Ela é tão otaku quanto ele. Nesse mesmo dia, o capitão do time de basquete chama a Amani para sair, mas ela recusa na lata, dizendo para as amigas que não sai com quem não conhece. O céu, assistindo de camarote, volta a duvidar.
Como uma garota tão deslumbrante pode ser fã de um desenho de menina? Mas ele passa a prestar mais atenção nela. Vira e mexe, a Amani deixa escapar algum termo do anime, mas logo se corrige. O golpe de mestre vem quando ele olha para a mochila dela e vê um pin super raro de uma varinha mágica da série. O próprio Cell tinha evitado comprar por achar feminino demais para ele. Agora não restam mais dúvidas. Antes que ele possa comemorar a descoberta, a Amani aparece de surpresa, nota que ele viu o pin e já solta o disco arranhado. Foi minha irmãzinha que quis que a gente combinasse. Mas o Cell já não liga para as desculpas. Ele joga verde, diz que chorou muito quando o Pet se deu mal e pergunta se ela realmente odeia tanto o anime. A Amani fica séria, chega pertinho do ouvido dele e sussurra que, na verdade, ela ama muito a série. Quando ela vê o rosto dele queimar de vergonha, ela recua e inventa que estava falando da irmã, para não causar mal-entendidos. O problema? A Kotoko estava logo atrás, viu toda a ceninha do sussurro e já chegou perguntando se os dois estão namorando. A Amani tenta se explicar desesperadamente, pedindo ajuda para o otaku, mas o garoto já estava orbitando em outra galáxia. Por enquanto, elas deixam o assunto quieto. De volta na sala de aula, o clima é de tensão. O professor de inglês é super rigoroso e o Cell percebeu que esqueceu o livro em casa. Se a mesa dele estiver vazia, já era. Ele tenta disfarçar usando o livro de matemática no lugar, mas o professor avisa que os alunos vão ler em voz alta seguindo a lista de chamada. O nome do Cell está logo no começo, e cada pessoa que levanta é uma tortura. O desespero bate forte. A Kotoko, que ia emprestar uma caneta vermelha para ele, percebe a situação de vida ou morte. O Cell já imagina a humilhação pública, mas a Kotoko simplesmente levanta a mão e diz em voz alta que ela esqueceu o livro. A sala inteira dá uma risadinha carinhosa, porque todo mundo adora ela. O professor manda ela dividir com alguém. Ela vira para o Cell, diz que vai dividir com ele e ainda sussurra, rindo da cara dele, que usar o livro de matemática foi uma ideia muito estúpida. O Cell entende que ela o salvou de propósito, como agradecimento por ele sempre emprestar as coisas para ela. E de quebra, ela ainda empresta a tal caneta vermelha. No fim das aulas, as duas garotas são cercadas por convites para ir ao karaokê de novo. A galera acha as duas incríveis, e o Cell escuta tudo enquanto tenta vazar para casa. Na cabeça deles, eles vivem em mundos diferentes, mas hoje ele não se importa. É o dia do lançamento das figuras surpresas de Brigimon. Ele quer muito conseguir a edição especial, mas no caminho acaba ajudando um homem super nervoso a encontrar a prefeitura, ensinando o caminho porque o cara não sabia usar o GPS do celular. Por causa da boa ação, ele chega atrasado na loja. Para surpresa dele, a Kotoko e a Amani estão por lá. A Amani já saca a desculpa de que é para a irmãzinha, e a Kotoko cumprimenta na maior naturalidade. O Seu descobre que elas fugiram do karaokê porque a galera chamou um monte de garotos e apareceu um encontro de casais. E como a caixa misteriosa lançou hoje, a Kotoko, sendo muito honesta, diz que viu a amiga muito empolgada e achou divertido acompanhar. O Seu tenta tomar coragem para sugerir que comprem várias caixas juntos para aumentar as chances, mas a voz falha ao ver as duas tão entrosadas conversando sobre assuntos que ele nem entende. Ele pensa em recuar e voltar mais tarde, mas as duas saem correndo e o impedem. Elas sabem o que ele quer e insistem para comprarem juntos. A Amani continua com a desculpa da irmã, enquanto a Kotoko o incentiva a escolher a caixa. A boa ação do Seu rende frutos, ele tira exatamente a figura que queria. A Kotoko tira uma edição secreta e fica radiante, e a Amani tira o saudoso Pet, o que a faz chorar de emoção ali mesmo. Eles passam um momento tão gostoso juntos que o Seu finalmente começa a acreditar que pode ser amigo delas de verdade. No dia seguinte, a Kotoko chega eufórica, falando coisas que não fazem o menor sentido para a maioria. O Seu não entende muito bem até a Amani traduzir. A Kotoko está maluca por causa do 4º episódio de Brigimon. O Seu até estranha, porque no fundo a ficha dele ainda não caiu de que uma garota linda daquelas é o Taki. A Kotoko começa a fazer perguntas sobre a série e o Seu e a Amani explicam tudo com riqueza de detalhes. Falam dos 14 episódios, do lançamento do Blu-ray e do famoso episódio 0 exclusivo que ninguém viu na TV. Em vez de achar chato, a Kotoko fica louca para assistir. O Seu vê aí uma chance de ouro para fortalecer a amizade e diz que pode emprestar o Blu-ray. Mas a Kotoko, que é muito inocente, pergunta direto se elas podem ir na casa dele depois da aula para assistir. A Amani sente que a amiga está sendo muito impulsiva. E o Seu, em pânico, inventa que o quarto tá uma bagunça cheia de desenhos espalhados no chão para ver se elas desistem. Foi a pior desculpa possível.
Assim que a Amani ouve desenhos de Bridmon, os olhos dela brilham e ela decide que elas vão sim. Ela até encurrala o garoto dizendo que precisa aprender a desenhar para a irmãzinha. O seu fica em choque enquanto a Kotoko comemora a excursão para a casa do otaku. E lá estão eles, 3 horas depois. O seu olha em volta e a realidade bate forte. As 2 garotas mais populares da escola estão no quarto dele, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele nunca tinha levado ninguém lá, a pressão é absurda. As 2 começam a explorar tudo. A Amani fica maravilhada com as figuras de ação que ele tem e que ela nunca conseguiu comprar. Já a Kotoko tenta caçar fotos dele bebê no anuário da escola. O seu tenta agilizar as coisas, querendo dar os discos na mão delas para que vão embora de uma vez. Mas a Kotoko chega por trás, apoia nas costas dele e decreta que é melhor eles assistirem todos juntos. A presença dela derruba qualquer defesa do garoto. Ele tenta argumentar, dizendo que ele é barulhento e estraga a experiência, que ele agita bastões de luz como se estivesse num show. Ele jura que ninguém normal faz isso, mas a Amani aparentemente faz. O seu inventa que sente vergonha, mas para Amani não se sentir mal, diz que tá tranquilo se for com amigos. A Kotoko acha a ideia genial e quer muito ver esse lado maluco da amiga. O seu cria coragem, eles apagam as luzes, pegam os bastões coloridos e dão o play. O que acontece a seguir é um espetáculo. O seu e a Amani entram num transe absoluto. Eles comentam cada cena, vibram com a animação, choram pelos personagens e vivem cada segundo intensamente. Pra Kotoko é muito engraçado ver a sincronia absurda dos dois. Eles até surtam quando aparece uma garota misteriosa na tela. O seu tá radiante, finalmente ele não precisa esconder quem ele é, e a vida parece valer muito a pena. Até que o tal do Pet aparece na tela por 1 milésimo de segundo. A Amani se empolga tanto que, sem perceber, se joga pra cima do seu. O mundo dele para. Tudo tá escuro, ela tá colada nele e o perfume invade o ambiente. Ele nem ouve mais o anime, o coração tá queimando de tão acelerado. A Amani, sentindo a proximidade extrema, tenta disfarçar, perguntando brava se ele tá prestando atenção. A tensão no ar corta igual faca, e a Kotoko tira uma foto da cena. A Amani voa em cima da amiga para apagar o registro, e no meio da bagunça, a Kotoko brinca que vai postar a foto. Quando percebe que seria assassinada ali mesmo, ela muda de assunto e pede para ver os desenhos que ele posta no Insta. O seu cede e mostra o perfil, mas pede para elas não se assustarem. O que choca a Amani não são os desenhos, e sim o nome de usuário, Otaki Ocean. A Kotoko acha que ele é famoso por ser reconhecido, mas ele tem só 50 seguidores. O grande detalhe, a Amani é um desses 50 seguidores. Ela reconhece a conta na hora e fica toda orgulhosa. Ela conta que estava caçando artes da série um dia e adorou o trabalho dele. O seu fica mortificado de vergonha, mas muito feliz com o apoio. O papo flui solto. Eles falam sobre outros artistas da comunidade e a Kotoko não perde a chance de ficar cutucando, dizendo que os dois parecem um casal cheio de segredinhos, o que deixa a Amani possessa. O clima é tão bom que a Amani acaba na cama do seu desenhando, toda interessada no processo dele. Ele tá pirando internamente, mas se mantém focado para não ter pensamentos impuros. A Kotoko, vendo a cena, puxa o freio de mão e faz a pergunta que paralisa o ambiente. Qual das 2 faz mais o seu tipo? Um silêncio sepulcral toma conta do quarto. O seu não aguenta a pressão, puxa a caixa de um jogo e aponta para a personagem da capa. Essa aqui. As 2 caem na gargalhada. Afinal, foi a resposta mais esperada de um otaku. No fim do dia, elas se despedem. O Seiyu agradece demais pela companhia, já que foi a primeira vez que ele se divertiu tanto e torce para ter sido um bom anfitrião. A Kotoko pede para ele relaxar e diz que a tarde foi incrível. A Amani, toda envergonhada, também agradece pela estadia. Elas vão embora, deixando o Seiyu nas nuvens. Ele finalmente tem amigas. No caminho de volta, a Kotoko reflete sobre como o Seiyu é super sério e atencioso, enquanto a Amani pensa em como fazia tempo que não se soltava tanto. Basicamente, as 2 começam a achar o garoto muito interessante. Enquanto isso, o Seiyu fica sozinho no quarto, sentindo o perfume delas no ar. A tentação é enorme. O coitado perde a linha, não consegue desenhar, não consegue dormir e começa a ter miragens com garotas em todos os cantos do quarto. No dia seguinte, o garoto chega na escola com a cara amassada, só o pó. As amigas reparam, mas ele disfarça. A Amani tá sozinha depois da aula, e ele vê a brecha perfeita para acabar com o mistério de uma vez por todas. Ele tenta fazer ela entregar a conta alternativa que usa no Insta, mas a Amani se nega, dizendo que segue muita coisa além de Bridmon. Pro Seiyu, isso é a confissão perfeita, ela não usa a conta da irmã. Mas a Amani rebate, mantendo a história de que criou a conta para a irmãzinha que não tem celular. O Seiyu joga a toalha, mas solta a cartada final. Diz que o sonho dele era assistir e comentar o anime ao vivo com outro fã. A Amani cai na armadilha na mesma hora e aceita, assumindo de vez o seu lado otaku.
Chega o tão aguardado domingo, o Seiyu tá mais nervoso que o normal. Os dois combinam de assistir o episódio e ficar comentando por mensagem simultaneamente. Pelo celular, a Amane nem tenta disfarçar a paixão pela série. O resumo da manhã, eles falaram sobre o anime. À tarde, continuaram falando. À noite, o episódio de 20 minutos rendeu assunto pro dia todo. Eles se despediram super felizes com a maratona. Na segunda-feira, a Amane chega na escola, puxa assunto com a maior naturalidade e diz que o domingo foi incrível, perguntando se podem repetir a dose. O Seiyu, como um cavaleiro, diz que ela é quem manda. A Kotoko observa tudo boquiaberta. Pela primeira vez na vida, a garota popular e cheia de si fica desconcertada, chama os dois de descarados e se recusa a ouvir qualquer explicação da amiga. Em um outro dia, o Seiyu tá passeando no shopping e encontra um artigo especial raríssimo de Brigimon. Ele tá pronto para comprar quando umas crianças esbarram nele. Quem tá cuidando dos pestinhas? A Kotoko. Mas ela tá sem maquiagem, vestida de um jeito super simples, numa versão que ele jamais imaginaria ver. Ela entra em desespero, puxa ele pro canto e implora para ele guardar segredo, já que a família é grande, a vida é corrida e ela foi fazer compras pra mãe. O Seiyu mal ouve. Pra ele, ela tá linda e a cena toda é de uma fofura absurda. Os irmãos dela chegam e começam a zoar, perguntando se ele é o namorado dela, o que faz a Kotoko calar a boca deles na força do ódio. De volta à escola, o Seiyu comenta com a Amane sobre o item que achou no shopping, mas sem entregar o segredo da Kotoko, dizendo que achou num supermercado qualquer. O problema começa quando ele manda a localização. A Kotoko fica indignada ao descobrir que eles dois já se seguem no Insta. Eles contam sobre a maratona de domingo e a Kotoko, se sentindo excluída, exige ser adicionada também. O Seiyu não tem escapatória e aceita. A Kotoko aproveita para alfinetar que a Amane demora séculos para responder mensagens, mas o Seiyu defende a amiga, dizendo que no fim de semana ela respondeu super rápido. A Kotoko sente o golpe do ciúme e decreta que a partir de hoje vai mandar mensagens pro Seiyu. O garoto diz que vai adorar, porque ele não tem outros amigos e tá sempre disponível. A resposta deixa as duas garotas bastante pensativas. A história chega no ápice quando o Seiyu sai de um banho tranquilo, pega o celular e percebe que tem duas novas amigas no Insta e duas mensagens não lidas. Uma da Amane, perguntando se ele tá livre no fim de semana para levá-la numa loja de artigos de anime, e outra da Kotoko, convidando ele para ir ao cinema. Agora, o nosso protagonista tá no meio de um campo minado, dois convites separados, duas garotas incríveis e ele vai ter que fazer uma escolha pesada. Sente a pressão. Mas o nosso protagonista pensa que, se convidaram ele separado, com certeza é algum tipo de brincadeira. Só que ele já conhece as duas o suficiente para saber que elas não fariam algo assim. Por isso agora ele se lamenta por não ter dois corpos. Mas exatamente por não ter esses dois corpos, ele acha que o melhor é sair com as duas ao mesmo tempo. Logo eles se encontram e as garotas, obviamente, tão espetaculares. Tão lindas que enquanto elas brincam chamando ele de ganancioso por ter as duas ali, ele só consegue se sentir grato à vida. Porém, elas também conversam um pouco em particular. A Kotoko provoca a amiga, já que era a primeira vez que a Amane ia sair a sós com um garoto. A Amane dá o troco perguntando se por acaso a Kotoko queria ele só pra ela. Mas claro que tudo não passa de brincadeira. A Amane, por exemplo, diz que já tinha planejado algo, então não importa quem vá junto. Se forem os três, sem problema nenhum. Mas a Kotoko tem outra ideia. Eles poderiam ter um encontro por turnos. Ela daria uma volta sozinha por 1 hora e quando o tempo ele com a Amane acabasse, a Kotoko teria a vez dela a sós com ele. Mas ela já avisa para eles não irem muito longe e muito menos irem para um motel ou algo do tipo, algo que com certeza eles nunca fariam, ou pelo menos é o que dizem, porque eu não acredito muito. Então, no fim das contas, a Amane e o nosso protagonista ficam a sós. Como estão bem perto, eles aproveitam para ir numa loja de anime, e como ela tinha avisado, o objetivo é conseguir um item que lança exatamente naquele dia. Tudo certo, mas tem um problema. Ela continua sendo radiante demais e chama muita atenção. Inclusive aparece um ou outro cara inconveniente para dizer que ela faz totalmente o tipo dele, chegando até a convidar a garota para beber algo, e ainda zombam do nosso pobre protagonista, dizendo que ele parece o irmãozinho dela. Obviamente, o Takuya não tá preparado para essas situações, fica super nervoso e não sabe o que fazer, mas a Amane sabe muito bem. Ela age fria como gelo, diz que não tem o menor interesse e corta a atitude desses caras na mesma hora. Só que depois ela pede desculpas pro nosso protagonista, achando que talvez tenha assustado ele. Ele tenta dizer que de jeito nenhum, mas ela sabe que às vezes pode
pode dar medo, já que o olhar dela é bem intenso. Mesmo falando algo normal, as pessoas às vezes acham que ela tá brava, o que acaba sendo ótimo nesses momentos. Sente o drama. Pro nosso protagonista, na verdade ela foi incrível. É tão incrível que mesmo sendo um otaku, ele não consegue esconder que ficou impressionado, o que agrada a ela, mas logo depois ela se ofende, porque segundo ela mesma, ela não é otaku. Só que já dentro da loja que ela queria visitar, a garota fica super empolgada ao comprar coisas de anime. O nosso protagonista fica felizão achando que eles têm os mesmos gostos, mas a Amane corta o barato e diz que não é bem assim, porque aquilo é pra irmãzinha dela. Nisso, outro otaku que passava por ali vê uma garota super atraente com um cara introvertido. Isso deixa o cara muito feliz e ele apoia os dois de longe. Depois disso, eles vão tomar um cafezinho. A Amane parece muito feliz porque a irmãzinha dela queria muito aquilo. Isso desperta a curiosidade do nosso protagonista, que pergunta como é essa irmãzinha de quem ela tanto fala. O que ele não esperava é que naquele momento, ela faria ele prometer segredo. Ele não entende muito bem do que se trata, mas concorda. Aí vem a maior surpresa de todas. Pelo visto, ela é filha única, o que todo mundo já esperava, obviamente. Porém, ela tem uma vizinha que é uma garotinha e funciona como uma irmã mais nova. Ela sempre vai brincar com a Amane e é tratada como família. Por isso ela fala tanto nela. Isso alivia muito o nosso protagonista, porque ele já estava achando que a menina tinha saído de cena pra sempre, ou algo pior, tipo ser uma irmã imaginária. E segundo a Amane, ela sempre a chama de irmãzinha porque é mais fácil assim. Evita ter que explicar os detalhes o tempo todo. Mas nesse caso, o nosso protagonista fica ainda mais feliz porque adoraria conhecer a garota. Ele comenta que o anime de Brigimon é mais infantil e que nunca conversou com alguém que realmente gostasse da série. A Amane logo deduz que ele quer ir à casa dela, e o Takuya diz que não seria nada mal. Ele pede desculpas, explicando que se empolga demais com tudo que envolve Brigimon, e às vezes fala sem pensar. A Amane acha isso até um pouquinho fofo, mas bem nessa hora, a Kotoko aparece. O tempo passou e agora é a vez dela. Ela leva ele direto pro parque. O nosso protagonista não entende o motivo, mas ela explica que não tem nenhum filme que dure só 1 hora, então ela vai mostrar algo divertido no lugar. Ela começa a brincar de tirar fotos dele e colocar uns filtros bem feios. Na verdade, esse é o plano dela pra hoje, dar o troco pelo outro dia quando ele viu ela sem maquiagem. Como não tem muitas alternativas, nem como se defender, o Takuya deixa ela tirar um monte de fotos engrafadas. Ele também tenta tirar umas fotos dela, mas a Kotoko não deixa. Depois ela pensa melhor e tem uma ideia ainda mais legal: gravar um vídeo dançando. Honestamente, eu já teria mandado ela dar uma volta nessa hora, mas o nosso protagonista é tímido e só diz que não sabe dançar. A Kotoko, no entanto, só quer que ele copie os passos dela. A música começa a tocar e ela ensina um monte de movimentos. Ele tenta copiar como pode, mas é mais duro que uma porta. O coitado se esforça bastante e a Kotoko não para de rir, achando tudo muito divertido. Obviamente, o Takuya morre de vergonha e acha que manchou a reputação dele de vez, por isso implora para ela não postar a dança. Ele também pergunta que tipo de dança era aquela. A garota, muito travessa, faz mistério e não conta que aquilo era uma dança de casais. O tempo com ela passou voando e então chega a vez da Amane de novo, mas no lugar onde ele a espera, tem algo que chama muita atenção do nosso protagonista: uns protetores de cabo com o design do anime favorito dele. A Kotoko percebe que ele realmente ama aquele anime e pergunta do que mais ele gosta. Isso é tipo abrir um portal, porque o Takuya começa a falar um monte de coisas, quase todas relacionadas a anime. Pra Kotoko, tudo bem ele gostar disso, mas ela tá muito mais interessada em saber se ele gosta de alguma garota. Isso pega o Takuya de surpresa, já que ele não consegue se imaginar apaixonado. Segundo ele não nasceu pra isso. A Kotoko confessa que também pensava desse jeito, não se importava muito porque preferia passar o tempo com a família e os amigos, mas ela fala bem na cara dele que ele despertou um pouquinho a curiosidade dela. E eu não vou dizer nada, mas a gente sabe muito bem que tipo de curiosidade é essa. Por sorte, ou por obra do destino, não sei, o nosso protagonista não conseguiu ouvir essa parte direito. Para completar, a Amane chega bem na hora e a Kotoko se faz de desentendida. No fim das contas, o dia foi excelente e os três se divertiram demais. Logo eles já estão de volta no colégio e continuam falando de Brigimon. Pelo jeito, num episódio novo apareceu um personagem chamado Jack Solteirão e tanto Takuya quanto a Amane estão
estão super empolgados porque o dublador dele é um cara que eles já conhecem. Sempre que gostam de algo, eles lembram muito bem. A Kotoko acha isso bem legal, porque com uma memória boa dessas, eles vão se dar super bem nas provas da semana que vem. O problema é que eles não faziam a menor ideia das provas. Ele pergunta para a Mani como ela foi nos últimos exames. Somando as 5 matérias, ele mal passou dos 300 pontos, o que o deixa um pouco envergonhado, e então pergunta para Kotoko. Curiosamente, a Kotoko, que qualquer um acharia que é mais relaxada, tirou 423 pontos. Já a Mani conseguiu só 175. Vendo a situação, a Kotoko, que é uma amigona, não quis ver os dois sofrerem e começou a ajudar bastante nos estudos. O lado ruim é que um cara perto de 2 garotas tão bonitas assim não consegue se concentrar muito bem. Mesmo assim, a curiosidade fala mais alto e ele pergunta para Kotoko como ela consegue ser tão boa aluna e, segundo ela, é só prestar atenção e revisar um pouquinho que tá tudo certo. Óbvio, isso, claro, fere muito o orgulho deles, mas a Kotoko também não pode ajudar o tempo todo. Ela precisa ir embora porque a mãe não tá em casa e sobrou para ela fazer o jantar. Isso faz a Mani lembrar que os pais dela também não estão em casa hoje. Com isso, a Kotoko se despede e manda os dois continuarem estudando sem distrações. Mas aí, a expectativa foi lá no teto e eles começam a falar de Brigmon, algo que eles juravam que não iam fazer já que são muito responsáveis. Só que 3 horinhas depois, já estão desenhando coisas do anime e perdendo o maior tempo. De alguma forma, eles entram numa guerra de desenhos que acaba sendo muito divertida. No caminho de volta para casa, estão super alegres pelo momento que passaram juntos. A Mani ainda tem a intenção de melhorar o quanto puder. Eles estavam prestes a apertar o botão de atravessar a rua, mas sem querer esbarraram as mãos. E aí já viu, os dois ficaram morrendo de vergonha. Claro, tentam fingir maturidade e agir como se fosse normal, mas logo depois já andam bem afastados, sem conseguir se olhar na cara. Por sorte, a Mani chega em casa e eles já iam se despedir, mas ela para o nosso protagonista e pergunta se ele quer entrar com ela. Obviamente, essa é uma oportunidade imperdível. Mas calma lá, não é nada demais. Eles só querem continuar com a guerra de desenhos. Porém, também é verdade que os pais dela não estão lá. E, se a gente lembrar bem, ela é filha única, o que significa que os dois estão totalmente a sós. O Takuya não consegue disfarçar o nervosismo. É a primeira vez que ele entra no quarto de uma garota, então fica olhando para todo lado para ver o que encontra. E a Mani também tá bem nervosa, porque nunca tinha levado um garoto até ali. Então, para quebrar o gelo, o nosso protagonista começa a olhar a coleção dela e a Mani acha uma ótima ideia. E logo mostra uma figura de acrílico super rara que só dava para conseguir ganhando um sorteio numa revista. O Takuya fica de queixo caído. Aparentemente, a Mani deu um duro danado junto com a irmãzinha para conseguir o item. Ela conta que a garota vive implorando para conversarem sobre Brigmon. Só que bem nessa hora, a irmãzinha aparece e diz que isso é a maior mentira. Na verdade, é a menina que tem que aguentar a Mani falando sem parar de Brigmon. Ela ainda chama o nosso protagonista de namoradinho e pede pra ele não se deixar enganar. A Mani toma um susto ao ver a Sayu ali. Antes de mais nada, ela pergunta o que a garota quis dizer com o namoradinho, mas percebe que precisa apresentar as duas. Então, ela apresenta como Sayu Aima. A própria garotinha se apresenta de um jeito bem fofo. Ela explica que as famílias dela são muito próximas e que hoje ela veio preparar o jantar da Mani. Pelo jeito, se a Sayu não vier ajudar, a Mani tenta sobreviver só na base da água. O protagonista pergunta se a Sayu gosta de Brigmon, mas ela responde que perdeu interesse nisso no primeiro ano, embora admita que foi ela quem viciou a amiga. O lado ruim foi que quando a Sayu deixou a série pra lá, a Mani já estava afundada naquilo. Mesmo grandinha, a garotinha não sabe o que pensar do fato da Mani ainda ser tão fã. Isso foi um golpe direto pro orgulho dos dois coitados. Eles começam a fazer um monte de piadas, mas aí vem a parte interessante. A Sayu demonstra de 1000 jeitos que a amiga dela tá super afim do nosso protagonista. Por mais que a Mani jure que só tem olhos pra personagem de anime, a coitada não aguenta a vergonha e tenta mandar a garotinha ir cozinhar logo. No fim, os dois ficam a sós de novo, mas dá pra notar de longe que a menina é muito mais madura que a Mani. O nosso protagonista nem sabe o que pensar disso tudo. De qualquer forma, eles querem continuar a guerra de desenhos, mas agora rola uma espécie de aposta. A Mani avisa que se perder dentro da própria casa, vai fazer o que ele mandar. Isso motiva o Takuya em um nível absurdo, porque ele já planeja levar o acrílico exclusivo dela quando vencer. A Mani estava preocupada que ele fosse pedir alguma besteira, mas agora até prefere isso a perder o item raro dela. Mas o nosso protagonista é justo e promete dar algo no mesmo valor caso ela ganhe. A batalha começa e no fim das contas, o Takuya vence. Pois é, não teve tanta emoção assim. Como já tinha perdido, a Mani acha que seria melhor ter rolado a tal da besteira. Só que na cabeça dela, besteira é só um abraço ou coisas do tipo. O problema é que a pequena Sayu escutou tudo isso e ficou muito ofendida. Afinal, duas pessoas mais velhas agindo como
degenerado sabendo que tem uma criança em casa não é legal. Tudo foi muito divertido, mas antes do protagonista voltar pra casa, a Amani queria falar de uma coisa séria. Ela basicamente decide confiar nele pra falar da Sayu. Ela sabe que a menina é um pouco mais imatura do que parece e não tem muitos amigos pra convidar em casa, mas ver como todo mundo se divertiu naquele dia deixou ela super feliz. Sente o clima. O Takuya percebe que as duas realmente se amam muito e agradece por aquele momento. A Amani escuta e também fica toda boba. A Sayu diz que acha lindo ele agradecer, mesmo ela sendo criança. A Amani fica até orgulhosa, dizendo que ele é amigo dela, mas não deixa de ser um otaku que às vezes age feito criança. Ela ia falar mais, só que a Sayu percebe na hora que isso tem nome: amor. Morrendo de vergonha, a Amani tenta negar, mas a Sayu continua provocando. No fim, a época de provas passa. O nosso protagonista tirou uns 291 pontos. A maravilhosa da Kotoko conseguiu 408, enquanto a Amani foi a única a ir mal. Isso ofende a garota, porque ela e o Takuya mataram um tempo juntos, então pra ela, ele é um traidor. Por outro lado, a Kotoko nota na hora que os dois estão mais próximos do que antes, e pergunta o que eles andaram fazendo. E como ela não gosta de perder, chama o nosso protagonista na frente de todo mundo pra ir ver um filme depois da aula, já que não conseguiram da outra vez. Ela deixa muito claro que é um encontro, o que deixa o pobre do Takuya num nervosismo total, enquanto a Amani tem que ficar pra estudar. Óbvio que o protagonista acaba cedendo. Chegando no cinema, ele dá uma olhada nos filmes. Sendo sincero, ele não gosta de quase nada, mas acha que um romance seria bom, até que ele bate o olho em um pôster de zumbis versus tubarão. A ideia é tão absurda que ele quer assistir na hora. A Kotoko percebe isso e concorda em ver esse filme mesmo. Ela deixa muito claro que mesmo que não pareça, ele precisa ser honesto com os próprios gostos, e na próxima, eles simplesmente vão ver algo que ela queira. Durante a sessão, ele comprova que o filme é um completo lixo, mas por algum motivo, a Kotoko chora de emoção, achando tudo muito lindo. Além disso, eles também vão jogar um pouco e o protagonista perde. Ele se sente humilhado. Afinal, ele é um otaku e tinha a obrigação de vencer. Mas segundo a Kotoko, isso acontece porque os irmãos dela sempre a obrigam a julgar, então ela acabou ficando boa. Depois, passeando por ali, eles acham uma daquelas máquinas de garra com um chocolate gigante que parece delicioso. A Kotoko adora, mas nunca conseguiu pegar. Ela jura que é impossível e que a máquina é roubada. De repente, o nosso protagonista vai lá e consegue pegar o prêmio. Ele dá o doce pra ela na mesma hora e tenta pegar outro. A Kotoko fica encantada vendo como ele realmente leva aquilo a sério. O Takuya também fica feliz porque conseguiu a sua revanche. Ele sente que tá mandando bem e o clima entre eles tá muito gostoso. Eles tiram umas fotos juntos e ela acha curioso que antes o protagonista ficava muito nervoso perto dela, mas agora não mais. Ela até acha que ele evoluiu em algo com a Amani, o que a deixa um pouco triste. Só que ele esclarece que só age assim com a Kotoko, e ela meio que adora ouvir isso. Além disso, o Takuya é muito observador e repara em detalhes que ela jamais esperaria. Isso até o surpreende, porque antes ele mal conseguia olhar as pessoas nos olhos, mas a Kotoko apareceu sendo super amigável, e ele acredita que tudo isso é graças a ela. No caminho de volta, a garota fica um pouco mais distante porque tá com vergonha, mas não quer demonstrar de jeito nenhum. Por causa disso, o nosso protagonista acha que fez alguma burrada, então ela precisa avisar que tá tudo bem, e acaba se aproximando mais, mesmo ainda morrendo de vergonha. Esse foi o final do episódio. Se você chegou até aqui, comenta parte 4. Vou dar um coração em todo mundo que comentar pra eu saber quem é a elite que acompanha o canal. Se inscreve e ativa o sininho, porque o que vem por aí vai explodir sua cabeça. E ó, não sai daqui sem ver esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. A treta lá consegue ser ainda pior que essa que você acabou de ver. Sem mais delongas, Rebobina se despede e até a próxima.